Salve, salve nação tricolor. Uma boa noite aí. Bora fazer mais um pré-jogo aí do tricolor. Hoje temos muitas notícias aí. Temos pré-jogo de amanhã, jogo importante pra gente aí, Libertadores. Vamos falar um pouco hoje sobre Luiz Ubeldia, um caso de amor e ódio aí com a torcida do São Paulo e ultimamente até da imprensa. Tá tendo muito debate aí. Vamos falar um pouco disso também, que o negócio tá feio. Vamos falar também sobre um pouquinho sobre a lesão do Lucas, né? Novamente teve uma lesão aí no joelho direito, né? Que já está fora do jogo de amanhã e, enfim, a gente vai tratar também desse tema. E a renovação do Lucas Ferreira, né? Menino importante aí da base que subiu bem aí desde a copinha, vem jogando bem e a diretoria renovou o contrato dele hoje, então mais uma notícia bacana aí para a gente debater aí. E é isso, galera. Vamos começar aí com o pré-jogo de amanhã, né? Amanhã é São Paulo e Libertad aí no Morumbi. O jogo vai ser 9h30 aí, transmitido pela Rede Globo e Paramount, né? Para quem é assinante. Provável escalação aí, pelo que eu apurei, vai ser mais ou menos a escalação do jogo do Palmeiras ali. Eu acredito que ele vá com um time um pouco mais ofensivo amanhã, né? Talvez com o Lucas Ferreira no lugar do Cetrit, por estar jogando em casa, né? E é um jogo aí importante para a gente já selar nossa classificação para as oitavas aí e também brigar aí pelo primeiro lugar aí na chave geral aí da Libertadores para a gente decidir os jogos em casa, né, nas oitavas. Já foi vendido mais de 40 mil ingressos aí para a partida. Teremos casa muito cheia aí no Morumbi aí, Morumbis, né? Então, amanhã é um jogo importante para a gente aí. E é isso. Vamos começar aí nossa análise aí. Mauro, qual que é a sua expectativa aí para o jogo de amanhã aí do Tricolor? Bom, a expectativa é de uma vitória, né, para se recuperar aí depois dessa derrota no clássico. Quanto à escalação, eu acredito mesmo que ele vai manter, porque assim, o jogo de amanhã ainda é bem importante, tanto para garantir já o primeiro lugar do grupo, então uma vitória amanhã já garante o primeiro lugar, como pela briga aí da classificação geral. Eu acompanho aqui o São Paulo hoje ele está em segundo lugar no geral, isolado. Mesmo o Córdoba ontem que venceu, tá com 11 pontos. Então, se São Paulo vence amanhã, ele vai para 13, ele mantém aí e depois enfrenta o pior time do grupo, que é o Tajeres. Então, eu acredito que amanhã ainda ele deve ir com força máxima, tentar o resultado. Na nossa análise, que eu conversei com o Roberto, né, depois do jogo do Palmeiras, eu falei que eu já começaria a focar no brasileiro, mas ainda acredito que amanhã ele vai tentar essa vitória para garantir. E aí depois no jogo do Tajeres, que é capaz que ele já comece a mesclar um pouco o time para focar no Campeonato Brasileiro. Um destaque importante do time do Libertad, o Roque Santa Cruz, aquele lá que você jogava com ele no 50 Play anos. 2, que você jogava com ele na época do Play 2, deve voltar ao time e amanhã deve jogar a partida aí contra o São Paulo. Ele estava lesionado, não participou do jogo no Paraguai, mas amanhã tá de volta para jogar no Morumbi. Então, assim, é um reforço importante pro time do Paraguai, mas não assusta, né? Convenhamos que já, apesar de ser um bom jogador, mas já tá numa idade bem avançada aí, né? Não que vai mudar muita coisa, mas é um reforço pro time do Paraguai. Verdade, não. O Santa Cruz deve ter uns 50 anos já de futebol. Mas é isso, né? A expectativa aí pra gente fazer um bom jogo amanhã, já sei lá essa classificação aí, e focar um pouco no Brasileirão, que nós estamos precisando urgente de pontos, né? Então, é isso, né? Um jogo de cada vez, né? Amanhã é fazer um grande jogo aí pra gente já selar a classificação e depois temos uma final aí, uma final entre aspas contra o Grêmio que a gente precisa ganhar, né? Urgente para somar ponto do Brasileirão. E aí, meu amigo Roberto, qual o seu destaque aí pro. Seu destaque não, só expectativa pro jogo de amanhã do Tricolor. Salve, meus amigos. E aí, rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal. Like. Obrigado pela colaboração aí. Bom, a expectativa é a melhor possível. Eu acho que o time não vai se abalar com a derrota no Clássico, né? Até mesmo porque o time jogou, de certa forma, no segundo tempo fez uma boa partida.
E eu acho que, como eu estava conversando com o Mauro, após o jogo após o Choque Rei, eu acho que ele vai fazer uma ou outra mudança, né, na questão da ofensividade. Eu acho que o time vai ser um pouco mais ofensivo. A gente vai ter o desfalque do Lucas, né, infelizmente, mas com o retorno do Oscar. Então, vamos ver se. Só que o problema é que o Lucas ele dá muito mais objetividade, né, ao time, né? Ele dá objetividade, aquela jogada rápida, aquele drible, aquela jogada para frente, né? Por isso que eu gosto muito do estilo do Lucas, né? E a gente vai sentir muita falta e a gente precisava dele no Morumbi, porque os times vêm muito recuados. E o Lucas ele tem a característica do drible, né? Então ele dribla um, dois, o cara já fica para trás, já abre a defesa adversária, né? Aí a gente vai ficar na expectativa apenas do Ferreiraço e do Ferreirinha para que agora é Ferreira, ele não quer mais ser chamado por Ferreirinha, e o Ferreira Pode crer. quebrar essa marcação, né? Mas eu acredito na vitória do time amanhã, né? E eu acho que vai ser não será um jogo fácil, porém o São Paulo eu acho que ganha tranquilo, não vai ser tão. E o Roque Santa Cruz, não esqueçamos que o Barcos chutou duas bolas perigosíssimas também. O Barcos com 40 anos, né? Ver- ver- Verdade. Nossa, mas assim, o Barcos eu sempre, até mesmo no auge aqui no Brasil, eu sempre achei ele muito bom jogador, assim, tecnicamente falando. E mesmo ele mais veterano, você vê como ele pega na bola é diferente, né? É um cara extremamente técnico, assim. Deu uma girada lá no jogo de São Paulo que eu falei, caraca, ele é muito bom jogador mesmo. Vamos, a expectativa é essa mesmo, a gente fazer um bom jogo aí. Igual você falou, o Lucas faz muita falta porque é um jogador agressivo, né? É um jogador que é raro você achar aqui no Brasil, né? É um jogador que vai para cima, dribla, ele tem drible curto, ele tem drible em velocidade, é um jogador extremamente diferenciado, né? E, então vai fazer muita falta para a gente. Exatamente. E como dizem os analistas, né, a linguagem nova do futebol é o cara que quebra as linhas. É, agora hoje em dia é box to box, quebra a linha e assim vai. É o futebol Nutella, né? Então, Avançado, mas marcação, é, né, cada expressão aqui. verdade. Então, e aí vai fazer muita falta, né? Talvez ele possa até entrar com os caras amanhã, não sei, mas o Zubeldia sempre dá uma surpreendida ali na escalação, né? Pode ser, né? Quem sabe, entrar com os caras aí também seria uma boa ali para dar um ritmo de jogo para ele, né? Jogando em casa, pegar confiança, porque o cara volta de lesão e fica muito tempo parado, né? Então até readquirir a confiança ali, a parte física, né? Mas, cara, igual eu falei, eu tô muito empolgado aí pra ver esse time mais leve ali na frente, né? Com o Ferreirinha de uma ponta, o Lucas Ferreira, eu acho que ele vai jogar mais de titular numa outra ponta, o Ferreira, Oscar. Quem? Ferreira. O Ferreira, verdade. O Ferreira não quer ser chamado de Ferreirinha. Agora tá de Ferreira. Foi ele que Então, pediu pra não ser chamado de Ferreirinha? Eu não vi parece isso que daí. foi. Então, assim, eu acho que vai ser um time assim, bem interessante, cara, ali do meio pra frente ali com o Ferreira, se o Oscar jogar, ou até o Matheus Alves mesmo, né? Que é um moleque rápido também, habilidoso, com o Lucas Ferreira e o André Silva vai ficar um ataque bem móvel, vai ficar bem interessante aí esse ataque aí pro jogo de amanhã. Mas é isso aí, vamos ver aí o jogo de amanhã, a gente precisa ganhar, né? Para garantir a classificação e vamos pra cima. Palpite aí de resultado aí, já vou começar pelo meu aí, eu acho que vai ser 2-0 São Paulo amanhã. Eu vou de 3-0 São Paulo, 2 do André Silva e 1 do Lucas Ferreira. Olha, Cara, vocês sabem que eu não gosto de palpite, mas vitória de São Paulo, pronto. Roberto mandou dos palpites. Então é isso, pessoal. Superstição. É superstição, não é? A galera que é nova aí, novata no canal, é superstição, é coisa minha. Antes de YouTube, caramba, eu sempre tive essa coisa de não colocar palpite em jogo e o feeling da vitória, mas assim, tipo, vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil, sempre tive isso, mas nunca de querer dar palpite. Isso é coisa minha, coisa da minha. Não, faz parte, velho.
Só que ele pode ficar dando palpite ao Mauro. O Mauro é o pé frio do caramba. O pior é que eu caí na besteira de dar o palpite, São Paulo foi e perdeu, né? Tá vendo? Eu ia falar isso agora, uma observação, você não gosta de dar palpite por superstição, você deu na última partida e a gente perdeu, então vamos ver agora amanhã, ó. Hoje você não deu palpite, se amanhã vencer vai seguir assim, ó. O Roberto não dá o palpite, ele só falar acho que vence, acho que empata. Mas é isso. Agora vamos mudar um pouco. Vamos para um outro tema aí que eu abordei no início da transmissão, com relação ao nosso técnico, Luiz Ubeldia. Tá havendo uma discussão tremenda aí, já não é de hoje, né? Desde o ano passado aí, com relação ao nosso treinador, né? E é uma relação até engraçada de amor e ódio, né? Muitos endeusam o trabalho do cara como se fosse um treinador incrível, e outros já critica, acha que o cara é o maior porcaria de treinador. Então vem ocorrendo os extremos aí, assim, uma coisa inacreditável, mídia discutindo, torcedores. Então vamos debater um pouco sobre isso aí, falar a opinião de cada um, né, sobre o trabalho, sobre o treinador em si, né. Vamos começar aí, você, Mauro, o que você pode falar aí sobre sua opinião sobre o trabalho do Zubeldia no São Paulo e o treinador, o que você acha do trabalho dele? Dá um feeling aí seu aí. Ó, vamos lá. Eu já tive nos dois extremos, né? Ano passado eu cheguei a defender o Zubeldia e esse ano eu pedi a cabeça dele. Mas assim, eu tenho a questão, cara, é que as pessoas, para defender os seus pontos de vista, elas acabam supervalorizando seus argumentos. Então, aqueles que são contra o trabalho do técnico aumentam os defeitos dele, e aqueles que são a favor do técnico supervalorizam os feitos dele. Para mim, o Zubeldia é um técnico nota 6 que está fazendo um trabalho nota 6. Então você pega, por exemplo, quando ele enfrenta times mais fracos, igual na Libertadores, querendo ou não, são times inferiores ao São Paulo, ele vai lá, consegue os seus resultados, porém, quando ele vai enfrentar times mais fortes, obviamente ele tem as dificuldades dele. Não acho que a partida de domingo contra o Palmeiras, vendo as circunstâncias, vendo a diferença, que aí eu acho assim, que há uma disparidade de elenco, porém e isso não significa que o elenco do São Paulo é ruim, mas o elenco do Palmeiras ele é superior e ele dá uma condição, que é uma vantagem para o Palmeiras, que é qual? De chegar mais inteiro na parte física, porque eles conseguem ter uma rodagem maior do elenco, então chega na partida, na parte física eles se sobressaem. Então assim, o São Paulo conseguiu controlar o Palmeiras até na partida, por exemplo, de domingo. Porém, no segundo tempo, ali no finalzinho, você vê que fisicamente o Palmeiras estava mais inteiro no jogo, mesmo assim o São Paulo conseguiu assustar. Só que aí o que acontece? Essa narrativa. Então a galera vem com aquelas falas... não, porque é o São Paulo tem que jogar para vencer, o São Paulo tem que jogar pra frente. Lógico, eu também prefiro. Eu queria meu time jogando bonito, meu time amassando o adversário, só que a gente tem que entender a realidade. A gente tá com o elenco mais enxuto e com muitos garotos que ainda não tem uma maturidade para esses jogos grandes. Então, eu não vi de todo mal a estratégia ontem do Zubeldia. Só que aí é isso, entendeu? Então o pessoal fala, o Zubeldia tá transformando o São Paulo numa LDU. Né, que o pessoal fala LDU do Morumbis. E aí, já em compensação, aqueles que defendem o trabalho do Zubeldia, já vai por uma outra linha. Fala que o nosso elenco é o pior dos últimos 10 anos. Entendeu? E não é. Pra mim, assim, em termos de qualidade, para mim é melhor do que os últimos. Talvez em número de jogadores a gente está com um elenco mais reduzido. Mas quando você pega... E isso muito porque os garotos deram conta do recado. Porque se eles não tivessem... Aí eu concordo. Se os garotos não tivessem correspondido quando foram acionados, aí a gente já tá com um problema seríssimo. Mas como os garotos corresponderam, eles entraram bem e seguraram a onda, então assim, você vê, sai o Oscar, mas entre o Matheus Alves...
Pô, você fala, lógico, os caras é bem melhor, um jogador mais experiente. Mas você fica tranquilo ali com o Matheus Alves jogando. Sai o Lucas Moura, entra o Lucas Ferreira, a mesma coisa, né? Não dá pra comparar os dois, mas é um jogador que tem qualidade, que consegue manter o bom nível do time. Então, assim, o que precisa é dosar isso. O trabalho do Zubeldia tem pontos a melhorar, principalmente na parte ofensiva, mas não é esse desespero todo. E ao mesmo tempo, ele não tira leite de pedra. Ele faz o trabalho, ele tá fazendo o trabalho nota 6. Eu acho que o nosso elenco vai nota 7 e eu acho que o trabalho dele é nota 6 por conta da parte ofensiva, que eu acho que a gente ainda tá devendo. Então é basicamente isso. O que eu acho dessa polêmica toda aí com o treinador. Verdade, a polêmica tá grande aí, faz um tempo já, mas é isso, né? Acho que falta mesmo um equilíbrio ali entre as opiniões, é muito extremo, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Mas você, Roberto, que você acha do treinador Zubeldia, a sua opinião, e sobre o trabalho dele no São Paulo? Eu discordo um pouco do Mauro, a gente sabe disso, né? Você também sabe. A gente nós tivemos muito debate debates saudáveis no grupo. Eu vejo assim, eu vejo que o Zubeldia é um bom treinador, né? Eu não vejo ele no nota 6, eu acho que ele é um treinador nota 7,5, 8, né? Porém, o trabalho dele no São Paulo, eu até posso concordar que não é um trabalho 8, um trabalho 7, ok? Na minha concepção, né? Porque assim, Certo. se você analisar no último ano, ele ficou. Nós tínhamos a dupla de volante que é titular, o Pablo Maia e o Alisson. Quando o Zubeldia assumiu, ele não teve os dois. Em nenhum, se você pegar assim, ele não tem uma sequência de 10 jogos com a dupla de volante titular, né? Não tem. Então, assim, eu pondero muito o trabalho dele justamente porque eu analiso essa coisa. Qual era o diferencial do meio-campo do São Paulo? Era a dupla de volante. Todo mundo admite isso, correto? Com o Dorival, com todo mundo. Que o mérito maior para mim do trabalho do Dorival foi ter achado o Alisson enquanto volante, tá? E assim, eu vejo que o Zubeldia não teve uma sequência de 10 jogos. Se você puxar, né, ele não teve uma sequência de 10 jogos com a dupla de volante titular. Ou o Alisson estava machucado, ou o Pablo Maia, né? Então, eu pondero muito isso. E ele tem conseguido, mesmo assim, conseguido arrancar alguns né, desempenhos que satisfatórios, pelo menos, né? Inclusive improvisando jogadores e tudo, como na lateral direita, a gente tem o Igor Vinícius lá, né? E ele tem improvisado. Aí eu acho que é por isso que essa questão do 7 poderia ser mais, né? Mas aí entra a questão da diretoria, né? A gente sabe como é que funciona lá, mais ou menos a gente sabe como é que funciona lá dentro, e nem tudo é como a galera acha que é, né? A diretoria poda quem vai subir ou quem vai, não quem vai subir, mas quem joga ou quem não joga, né? Então tem muito isso. Aí, por exemplo, ele poderia testar o Mike na lateral direita, né? Mas não, então assim eu acho que o trabalho dele só não é melhor por não explorar muito mais a molecada, né? Que eu acho que poderia ter explorado mais. Porém, há um problema. Qual é esse problema? É o embargo da diretoria. A gente sabe que a diretoria de São Paulo ela é metódica, né, cara? Então, não é só com o Zubeldia, foi com o Dorival, com outros técnicos, inclusive, se você buscar na história, tem sido assim, né? E aí o que acontece? O que acontece é que a, a, o técnico ele fica meio de mãos atadas com certas situações, né? E para mim, o legal do Zubeldia, que eu vejo assim, e não é passando pano para ele, é que eu vejo assim, por exemplo, todos os técnicos que São Paulo teve, inclusive o Carpini, todos eles pediram jogador. O Zubeldia foi o único que perdeu metade do elenco e não pede jogador, né? Ele se vira com o que tem ali e tal. Então isso eu acho que é um mérito dele. Porém, ele tem o do déficit, né? Tem a questão de algumas coisas, de alguns aspectos táticos que eu não concordo, né? A questão de desenvolver o ataque, que eu concordo com o Mauro, né? Melhorar o ataque.
Então, só que ele melhorou muito a defesa, mesmo trocando de jogadores, mesmo com jogadores improvisados ou com jogadores ditos reservas, né? E tudo. Então, assim, agora, para mim, o problema maior aí, Vinícius e Mauro e amigos e amigas aí que acompanham o canal, a gente não pode esquecer que já é eleição no São Paulo, certo? Então, essa briga aí que vocês veem na internet, essas brigas que vocês veem na imprensa aí, não é à toa, certo? Então, há interesses aí, você vê, a torcida defende uma coisa, porque, né, você vê, tem canal aí, cara, tem canal e tem perfis, né, tanto no X quanto no Insta, por exemplo, que se você puxar, né, o histórico de postagens lá, são todas pró-diretoria e tem perfis que são todas anti-diretoria, não é nem contra, é anti mesmo a atual diretoria. Então a gente tem que ter cuidado e saber filtrar a informação que está recebendo e saber, né, ter o discernimento de identificar, pô, peraí, a vertente desse cara é contra a diretoria, ou a vertente desse cara é a favor da diretoria. Então é aquele nem 8 e nem 80. Então vamos ponderar aqui e saber analisar, sabe, Vinícius? Então, assim, para resumir aqui o nosso papo, eu acho que o trabalho do Rebeldia não é essa terra arrasada que a galera fica pintando e também não é a maravilha, como o Mauro bem citou, que muitos também pintam, que ele tira a lei de pedra, que não sei o quê. Não é bem assim também, né? É um meio termo ali, sabe? Então, tem momentos muito bons e tem momentos que foram muito ruins. O ano passado a gente teve momentos muito bons, né? Pô, empate, o jogo contra o Botafogo lá no Engenhão, a estratégia foi perfeita. Teve a chance de abrir 1-0, não fez, correto? E no Morumbi teve a chance de abrir 1-0 também, no pênalti, no tempo normal também não fez. Depois teve a chance de novo com o Caleri e não fez. Então, assim, as estratégias dele em jogos decisivos, em jogos importantes, são muito boas, né? Então, na minha concepção, óbvio, na minha análise. Então, por isso que eu pondero que o trabalho é bom. Porém, a gente pega jogos como a Água Santa, não como foi o time lá em Brasília, né? Velo Clube. Belo clube. E foi uma porcaria o jogo. Então, assim, é por isso que eu falo que não é nem 8 e nem 80. É um meio termo ali, sabe? Não, verdade, verdade. Igual você citou, né? Nessa parte a gente tem algumas discordâncias, e o Wilco faz parte, futebol é assim, ninguém pensa igual, né? Mas é isso. Falando agora a minha opinião, fazer um breve resumo também para não estender muito o vídeo, né? O assunto aí para os amigos do canal. É, eu tenho mais a opinião do Mauro ali também, assim. Eu acho ele um treinador, não pelo trabalho no São Paulo, eu acho um treinador nota 6. Eu não acho que se der um time como um Flamengo, por exemplo, ele vai fazer um time jogar bonito ou vai ser ofensivo, porque não é o perfil dele, né? Então tem aquela coisa, você pode gostar, é o que a gente sempre fala, ele tem um perfil mais defensivo, isso é fato. Então você pode gostar ou não. Eu gosto desse perfil, eu gosto desse perfil. Só que o que eu acho que falta no trabalho do Zubeldia no São Paulo, agora falando do trabalho, é o repertório ofensivo. Porque assim, eu divido o trabalho dele no São Paulo em duas frentes ali. A questão de desempenho e resultado. Se você falar do Zubeldia de resultado do time, eu acho um trabalho muito bom de resultado. Porque a gente chegou numa quarta de final da Libertadores, sendo eliminado pelo campeão, e ainda brigamos, fomos para os pênaltis, tivemos chance de classificar, então assim, pô, beleza, perdemos e tal. Contra o Galo, que também chegou na final, aí o jogo do Galo jogamos muito mal os dois jogos, mas enfim, brigamos contra um time grande, fomos eliminados e pegamos G. O caso, a morte do Sim, cara. exato. E ainda pegamos um G6 no Brasileirão. Então, assim, se você falar de resultado, foi um bom ano pra gente. Só que, assim, o desempenho do São Paulo em muitos jogos ficou abaixo. Que é essa questão que eu acho que é o que mais pega é a questão ofensiva. Principalmente nos jogos do Morumbi. Se vocês pegarem os jogos contra times menores no Morumbi, São Paulo tem dificuldade em quase todos. É muito difícil São Paulo pegar um time menor no Morumbi e conseguir se impor, ganhar com facilidade. Por exemplo, pegar um jogo recente contra o Sport. Contra o Sport, nós sofremos para fazer um gol nos caras
E aí, óbvio, não é só culpa do Zubeldia, tem a incompetência dos jogadores também, né? A gente está falando aqui um resumo só do trabalho, mas são outros fatores também. Então, por exemplo, você viu o Cruzeiro foi lá no domingo, o que o Cruzeiro fez? 4-0 na Ilha do Retiro. Então, assim, você vê. Então, assim, resumindo, então é isso. Então, assim, a minha cobrança no trabalho dele sempre foi mais a questão do desempenho, né? E aí eu acho que o pessoal criou muita expectativa, por quê? Porque se falava muito ano passado da questão de São Paulo não ter um meia, muitas vezes jogava o Luciano, então a gente reclamava muito porque o time não criava, porque isso. Então acho que também criou muita expectativa, porque trouxe Oscar, melhorou tecnicamente o time, então a gente esperava o quê? Um time já com uma defesa boa, desde o ano passado já era uma defesa boa, tomar muitos gols, então a gente cria aquela expectativa de tipo, pô, agora a gente vai ter uma defesa boa e com uma qualidade do meio para frente, então a gente vai voar, né? Só que não foi bem assim. E aí acho que ele também se perdeu um pouco porque ele tentou montar um time mais ofensivo, que também não é muito a característica dele, e aí ele não conseguiu montar um time ofensivo e acabou desestabilizando a defesa. Então por isso que foi esse caos todo no Paulistão. Então é isso, e aí agora ele conseguiu arrumar a defesa de novo, estamos tomando poucos gols, e aí falta ter mais esse repertório ofensivo. Então, assim, resumindo assim, no geral, esse ano o trabalho ele vem melhorando, sim. Tem a questão do elenco, tem a questão da parte técnica, né? Tem a questão dele melhorar essa parte ofensiva. Então, assim, o trabalho dele, num contexto geral, eu também dou um nota 6. Não vai fazer o time jogar ofensivamente, esquece. Vai ficar essa briga até o final do ano, aí se ele ficar até o final do ano, porque ele não vai fazer. Você gosta ou não. É igual o Flamengo com o Tite, um exemplo. Trouxeram o cara, Tite, não sei o quê, meu. O Flamengo tem um puta time de qualidade, mas trouxe um treinador que não tem a característica. Então, assim, falta muito o pessoal entender isso. Não adianta você pôr um Tite lá e querer que o time jogue igual o Manchester City, igual o Barcelona, não vai jogar, né? Então a gente tem que entender esse momento. Tirando outras questões de elenco, de lesões, de parte técnica, enfim. Mas assim, o trabalho dele é esse. Ele é um treinador defensivo, né, que falta melhorar um pouco o repertório ofensivo. Eu gosto desse estilo, é igual eu falei, só acho que falta melhorar essa parte de repertório ofensivo aí, porque muitos jogos às vezes a gente marca bem, mas na hora que pega a bola para ir pro contra-ataque não sabe o que fazer. Então o time fica perdido, erra passe, que nem, por exemplo, se você pegar contra o Palmeiras, o primeiro tempo eu achei muito ruim, por quê? Porque o time marcou bem, só que na hora que precisava atacar, o time em 3 segundos perdia a bola, porque não tinha aproximação, o Matheus Alves ficou sozinho, isolado, né? O André Silva ficou brigando com o zagueiro, o Ferreirinha tentava driblar, tinha 3 marcando o Ferreirinha, e ele ficava tentando driblar sozinho. Então é nesse sentido que eu falo do repertório, de ter uma movimentação diferente, de os volantes subir um pouco mais, mas aí é questão do trabalho, né? Quem sabe no meio do ano agora, tendo essa janela, ele possa melhorar essa questão, voltando os jogadores, possa mudar o esquema, enfim. Então é isso, não acho ele um treinador ruim e também não acho ele um ótimo treinador. Eu acho um treinador bom, ele tem muitas qualidades e tem muitos defeitos também. Então, assim, é um treinador na média, como os outros que tem aqui no Brasil, né? Então, assim, é isso, minha opinião é essa, né? O pessoal é muito extremo. Ganhou, aí é um treinador maravilhoso. Perdeu, é um lixo de treinador. Então, assim, é isso que tá pegando muito, né? O pessoal acha que não consegue ter esse termômetro de analisar. É igual você falou, analisar o contexto da partida do Palmeiras, né? Que o time vinha desfalcado, tá enfrentando um time super forte, e os caras não entendem. Perdeu o Palmeiras, time pequeno, que não sei o quê, papapá, enfim. É uma discussão assim, mas aí deu pra mais ou menos pra gente passar pra galera o que cada um pensa, né, da nossa análise aí. Sim, sim. Não, até pra falar, eu tive nessas páginas, né, no X lá, tinha uma página que tinha colocado assim, né? Ó o elenco fraco, entrou Pablo Maia, Oscar, Enzo Dias e Lucas Ferreira, né? Aí eu peguei, aí eu comentei, eu falei, pô, cara, mas você tá falando aí de Pablo Maia e Oscar que estão vindo agora de lesão. Né? Tipo, Então. é o primeiro jogo dos caras. Tipo, não é que eles são opções do São Paulo. Aí eu virei e falei assim, só que assim, em contrapartida, nos caras entrou Veiga, Maurício, Vitor Roque e Felipe Anderson e Lucas Evangelista. Falei assim, meu, ó a diferença, tipo, não que, né, não tô falando que o nosso elenco é uma bosta e tal, mas é nítida a diferença dos caras, né? Aí eles ainda vieram e falaram, você falou do Pablo Maia e o Oscar que vieram de lesão, mas o Lucas Evangelista também.
Aí você vai puxar o histórico, o Evangelista jogou contra o Cerro, jogou contra o Bahia, tipo assim, ele já vinha jogando. O Pablo Maia e Oscar foi literalmente a primeira partida deles pós-lesão. Então, assim, os caras... É por isso que eu falo, pra fortalecer o argumento deles, eles vão nos extremos, cara, que você... Aí você desiste. Eu falo, meu, nem compensa, nem dá pra debater, porque os caras já estão muito enviesados. Tá pior que política, cara. Exatamente. O problema, e outra coisa, eu vi alguns comentando que veja aí, ó, o Roger Machado no Inter, não sei o quê, o superestimado, para mim, um superestimado treinador, tomou de 3 no último jogo e só não tomou mais porque deu sorte. Entendeu? Cara, você falou uma coisa que eu até vi no Instagram, um repórter falou lá, metendo pau lá no Roger, um repórter lá do Sul lá. Aí o presidente deu uma jantada no cara, porque ele falou exatamente isso que a gente tá falando. Tipo assim, os caras são muito aos extremos. Tipo, o Roger vinha numa situação boa com o Inter, os caras estavam pedindo até na seleção, né? O melhor time do país. O cara tem que estar contado na seleção. Aí perdeu uns jogos, pronto, já é burro, não presta, é um lixo, tem que mandar embora. Tipo, mano. Não, e detalhe, né? Tipo assim, o Roger, o Inter caiu de desempenho. Só que ele tá vivendo justamente o que a gente viveu. Enquanto agora a gente tá recuperando os nossos lesionados, ele tá começando a perder os jogadores dele. Então, assim, e não tá conseguindo entregar o resultado depois que os jogadores se lesionaram. E aí esse é um ponto positivo que eu trago pro Zubeldia, que conseguiu manter a competitividade mesmo com a perda dos jogadores. Exatamente. Não, sem dúvida. E tem, rapidinho aqui, só para finalizar essa coisa aí, e não esqueçamos que o elenco do Inter é muito melhor do que o do São Paulo. Né? Verdade. Sim, No meio do irmão, o do Inter tem um... não, tem mais peças. Sim. Mas é isso, galera. Então tá aí nossa opinião aí sobre essa polêmica toda aí do Luiz Zubeldia. Bom, vamos finalizar aí nosso vídeo aí, galera. Abordamos esses assuntos aí. Obrigado aí pelo like, por estar seguindo a gente. Obrigado mais uma vez. Estamos gratos aí. Já somos 65 inscritos. Está crescendo o canal a cada dia aí. E só uma última notícia aí, pessoal. O Caleri, que rompeu os ligamentos aí do joelho contra o Botafogo, já começou o tratamento no Refis, né? É um tratamento ainda inicial, não vai voltar tão cedo, mas já é um sinal positivo aí. Quem sabe aí volta o mais breve possível, né? E de última notícia é isso. E por hoje estamos finalizando nosso vídeo aí. Amanhã tem o jogo do Tricolor e amanhã, pós-jogo, a gente vai fazer um pós-jogo aí para fazer análise da partida aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo apoio de sempre aí. E vamos Tricolor. E vamos continuar firme nos vídeos aí. E obrigado por tudo aí, pessoal. Valeu. Não esqueçam o like aí, o like aí. Não esqueçam o like. Não esqueçam de se inscrever, indicar aí pra galera. Obrigado por tudo, pelo apoio aí. Valeu mesmo, galera. Tamo junto. Vamos, São Paulo. O São Paulo já repôs aí o estoque de gelol pro tratamento do Caleri, já começou aí o tratamento no Refis. Mas é isso aí, galera, muito obrigado, sigam aí acompanhando. Esse vídeo, vocês vão ver ele fracionado, ele vai estar fracionado aí, a gente vai publicar aí 3 vídeos, para ficar mais curto, para vocês entrarem nos assuntos, né, de forma individual, mas é isso, mas esse final vai estar nos 3 vídeos, então vão deixando aí, deixa o like, se inscrevam, e é isso, vamos São Paulo, rumo ao Tetra.